senhores, olá senhora, sou o professor Cristiano Colombo, professor aqui do Grupo Educacional Verbo, e nós vamos então, na aula de hoje, aliás, hoje não é uma aula como outra, né? Hoje é o aulão, ou seja, o momento em que nós fizemos uma revisão, passamos para os senhores e para as senhoras as principais dicas aí, né? Então quem quiser já pode abrir o seu Código Civil, nós vamos pontuar, trazer aí pontos importantes, chaves aí para você poder resolver as grandes questões que vão aparecer, então, no nosso exame em Direito Civil. Nós vamos começar agora tratando, então, exatamente do artigo 5º. Então, este aulão busca, sim, trazer para você os pontos chaves. Vamos lá, artigo 5º, mas não vou me deter ao caput do artigo. Vou falar um pouco sobre as hipóteses de emancipação, essa emancipação que pode ser judicial, voluntária ou mesmo legal. Lembra, né? Quando é que a emancipação é judicial? Quando depende de juiz, ou seja, o juiz deve, por sentença, né, então, conceder a emancipação. Lembra aqui do caso, né, daquele que já tem 16 anos e tem a economia própria e, portanto, faz essa prova, busca o Poder Judiciário, comprova isso, né, que tem a economia própria, que já tem 16 anos, que paga, portanto, suas contas e tem o direito, então, de buscar judicialmente essa declaração de emancipação. Emancipação judicial. Lembra também que nós temos casos de emancipação legal, ou seja, quando se atinge determinados requisitos. Lembra, o casamento é uma hipótese, a união estável não está aqui, então somente o casamento. Outra situação aqui, como nós temos ali, o exercício de emprego público efetivo. Isso também é uma hipótese legal. Por quê? Porque a lei assim coloca, ou seja, você exercendo um emprego público efetivo, já por si só você tem uma hipótese de emancipação. O que mais? Colação de grau em curso de ensino superior, também uma hipótese de emancipação legal. E claro, não poderíamos deixar aqui de revisar a emancipação voluntária, aquela concedida pelos pais, né, para aquele menor que tenha já completado seus 16 anos. Isso é feito mediante escritura pública, né, com a presença de ambos os pais, ou ainda, claro, um deles, se o outro faltar. Faltar aqui no sentido de ausência ou morte. Então tudo isso, então, lembram, revisamos aqui as causas de emancipação. Artigo 5º, né, em seu parágrafo único. Vamos agora saltar, vamos aí revisar também, né, outro ponto aqui importante, dentro do domicílio. Falando agora sobre domicílio, peço a vocês que peguem o artigo 76, né? Artigo 76. Tem domicílio necessário o incapaz, o servidor público, o militar, o marítimo e o preso. Vamos lá então ao seu parágrafo único, que aqui é importantíssimo, né? Diz lá, o domicílio do incapaz é o do seu representante ou assistente. Ora, vejam, aqui estamos falando, se estamos falando de absolutamente incapaz, representante, né? E se estamos falando de relativamente incapaz, assistente. Além disso, vejam qual é o domicílio necessário, legal ou obrigatório do servidor público. O lugar em que ele exerce permanentemente as suas funções. Vejam, muito importante, este é o domicílio do servidor público, onde ele exerce permanentemente as suas funções. Também temos aqui o militar, né, onde ele servir, isso é muito importante, e marinha e aeronáutica, lembrem, o comando. Guarda isso, que isso é importante. Isso já foi questionamento em prova. Se nós estivermos falando do militar, lembra, onde ele servir. Se nós estivermos falando da marinha ou da aeronáutica, vejam que a palavra é o comando. Isso é uma dica muito importante. Além disso, temos aqui o marítimo. Não confunda marítimo, né, então, vejam, o marítimo quem é? É aquele que realiza, né, aquele que está contratado por uma navegação comercial. Então, marítimo é uma coisa, militar da marinha é outra. Então, marítimo é uma coisa, militar da marinha é outra. Como nós verificamos aqui, se cair na prova militar, é onde ele servir. E se cair na prova marítimo, né? Onde é que nós vamos ter? Bom, onde o navio estiver matriculado. Guarde isso, isso é muito importante. Lembre que, vamos fazer esse pequeno resumo no quadro, então. Quando a gente fala, nós temos que lembrar militar, né?
que seria aqui o exército, né? O militar, o exército, aonde ele servir. Marinha e aeronáutica, guarda isso, comando. Agora, se nós estivermos falando do marítimo, guarde aí consigo que é onde o navio estiver matriculado. Cuidado com isso, né? Matriculado. Por quê? Não é onde ele está ancorado, não é onde ele está atracado, mas onde ele está matriculado. Guarde isso, isso é importante. Além disso também, o preso, o lugar onde ele cumprir a sentença. Isso aqui também é muito importante. O preso, o lugar onde ele cumprir a sentença. Vejam, cumprir por quê? Porque aqui nós não estamos falando em onde foi publicada a sentença. Não, nós estamos falando onde cumprir a sentença. Muito importante. Às vezes aparece na prova. Onde foi prolatada, onde foi publicada. Não, senhores, olha o que está escrito ali, cumprir a sentença. Então, esse artigo do domicílio é um artigo muito importante. Aqui nós vamos aplicar um brocardo na nossa aula de hoje chamado festina lenter, que significa apressa-te lentamente, ou seja, nós vamos fazer rápido, mas não podemos deixar de trazer para vocês elementos importantes, né? Vimos aí a emancipação, agora acabamos de ver aí o domicílio necessário legal, fazendo uma revisão bem aprofundada, ponto por ponto. Bem, agora vamos passar para um outro ponto, bens. Bens. Quem quiser pode pegar o artigo 80, artigo 80 do Código Civil. Esse aqui é uma boa revisão, né? Por quê? O 79 vai dizer o que é o óbvio, né? São bens imóveis, o solo e tudo quanto lhe incorporar natural ou artificialmente. Então, isso nós estudamos aqui nas aulas, nas nossas revisões, que o solo, o terreno, o imóvel, mas tudo que tem sobre ele, a casa, a árvore, tudo isso compõe, né, o que a gente denomina de bens imóveis. Ok, mas nós temos os denominados bens imóveis por equiparação. Isso que é importante a gente salientar. Então, olha só, artigo 80. Consideram-se bens imóveis para os efeitos legais, ou por equiparação, quem? Os direitos reais sobre os imóveis e ações que lhe asseguram. Então, direitos reais sobre imóveis são, né, aqui sabemos, bens imóveis. E também aqui, importante, herança. Se cair na prova herança, lembre, herança é um bem imóvel. Por quê? Porque diz aqui, o direito à sucessão aberta considera-se bem imóvel. Então aí vai o artigo 80, muito importante. O artigo 81 vai dizer assim, não perdem o caráter de imóveis. Aqui nós temos duas situações importantes também, né? Que é aquela situação em que quando uma edificação ela é separada do solo na sua integralidade e é removida para outra localidade, ela não deixa de ser bem imóvel. Então pensa aí lá no interior, né? Uma casa, toda ela arrumada, prontinha, inteira, quando ela é, né, removida para outro lugar. Ela não perde o seu caráter de imóvel. E outro ponto importante aqui, quando você, por exemplo, você retira telhas, você retira, por exemplo, uma esquadria, uma janela, para reformar e recolocar no mesmo bem, né? Vejam, até na prova aí caiu uma vez sobre, falou-se em vitrais. Tirou-se os vitrais, tirou-se as telhas, tirou-se os tijolos para reempregar no mesmo bem. Vejam, essas telhas, esses tijolos, né, essas esquadrias, essas aberturas, elas não perdem o caráter de imóveis se elas forem retiradas para serem reintegradas no mesmo bem. Essa é uma dica bastante importante para você que está em casa, né? Então, guarde aí o artigo 80, guarde aí o artigo 81, muito importante. Outro artigo aqui que merece também uma pontuação é o artigo 83, que diz, consideram-se móveis para os efeitos legais. Olha só, gente, energia que tenha valor econômico é considerado bem móvel. Energia que tenha valor econômico é considerado bem móvel. Então, a energia, por exemplo, eólica, elétrica, todas essas que têm, né, e que, no caso, são considerados, né, com finalidade econômica, são bens móveis. Guarda isso,
Isso aqui é fundamental. Então estou pontuando, estou trazendo para os senhores aqui pontos importantes. Direitos reais sobre objetos móveis e ações pessoais, cobranças, indenizações, são consideradas aqui também bens móveis. Então marquei aí esses pontos para que a gente pudesse revisar. Não esqueça também que isto é fundamental, né? Os defeitos do negócio jurídico. Erro, dolo, coação, lesão, estado de perigo e fraude contra credores. Repito, erro, dolo, coação, lesão, estado de perigo e fraude contra credores são considerados defeitos do negócio jurídico e, portanto, são anuláveis. Guarde isso, anulabilidade, ou seja, podem ser anulados, né? Erro, dolo, coação, lesão, estado de perigo e fraude contra credores. Lembra, fraude contra credores o que é? É quando, na verdade, um bem ele é vendido antes da citação. Então, este devedor, esta pessoa que está devendo, né, antes da citação ele acaba doando ou vendendo um bem e com isso se torna insolvente ou já estava insolvente. Bom, nesse caso, este credor que ainda não ajuizou a ação, o que ele vai fazer? Ele vai poder ajuizar uma demanda chamada de ação pauliana, né? O que é a ação pauliana? A ação pauliana, também conhecida como ação revocatória, é aquela em que o credor, ele busca o desfazimento de um negócio, né? A anulação de um negócio, por quê? Porque o seu devedor acabou doando patrimônio ou vendendo patrimônio, no caso da venda aí, nós temos aí dois artigos importantes, 158 e 159, ele vai buscar desfazer esse negócio jurídico para que este bem retorne ao patrimônio do devedor e aí sim responda pelo crédito, né, que está esta pessoa a buscar. Vejam, muito importante, ação pauliana, ação revocatória, ação de anulação de negócio jurídico, né, nomes que são dados então para esta situação em que se busca a fraude contra credores. Lembre, claro, se a venda foi feita já no âmbito de uma execução, ou seja, já está proposta a execução, já está citado ali o réu e ele vende, nós não temos fraude contra credores. Nós teremos fraude à execução, que é outra situação, que é algo então diferente, né? Então vamos lá. Então vimos aí os vícios, os defeitos do negócio jurídico. Lembrando a vocês que simulação, a partir do artigo 167 do Código Civil Brasileiro, simulação não é causa de anulação. Simulação é causa de nulidade. Guarda isso para não haver problemas. Então, situações em que você pode anular um negócio. Erro, dolo, coação, lesão, estado de perigo, fraude contra credores. Nulidade de negócio, simulação, né? Lembre também, quando absolutamente incapazes assinam negócios, nulidade. Quando relativamente incapazes assinam negócios, anulabilidade. Guarde isso, isso é fundamental aí para a prova de você. Bom, vamos adiante, entrando no campo das obrigações, guarde aí outros artigos que são importantes, né? No 233 temos as obrigações de dar. O que é obrigação de dar? Lembra da compra e venda, a entrega de um bem, a entrega de uma coisa. Se esta coisa for certa, ou seja, se ela se diferencia de todas as demais da mesma espécie, seja porque tem uma placa, seja porque tem um nome, ela é diferenciada. Então é o cavalo trovão, né? É o carro IXL1000. Bom, o que acontece? Nesse caso, nós temos uma coisa certa. Nós também podemos ter coisas incertas, que são aquelas indicadas apenas pelo gênero e pela sua quantidade, como grãos, dinheiro, né? Isso é muito importante. A grande sacada aqui é você saber o seguinte, que se um negócio, ele está, vejam, foi firmado o negócio, foi firmado, por exemplo, uma compra e venda, né? E aí o vendedor, aquele que vendeu, portanto, mas ainda não entregou, ele combina, olha, amanhã eu vou te entregar, né, esse carro, né, esse ILX1000, né? Só que o que acontece? Antes da entrega cai um raio, o carro pega fogo, o carro desaparece, some, né? Nós chamamos isso no capítulo das obrigações de perecimento. Nesse caso, o que acontece? Apenas se desfaz o negócio e como não houve culpa, não há perdas e danos. Ou seja, apenas o negócio vai se desfazer, o dono do bem, que é o vendedor, vai assumir o prejuízo e vai devolver o dinheiro. Então, por exemplo, no caso concreto, né, eu vendi o meu carro
ILX 1000, certo? Não entreguei ainda. Já recebi o dinheiro, mas um dia antes da entrega cai um raio e o bem, né, no caso aqui, desaparece, perece. O que vai acontecer? Eu sou o dono do carro, eu assumo o prejuízo, logo eu devolvo o dinheiro. No entanto, eu não sou obrigado a arcar com perdas e danos. Por quê? Porque eu não tive culpa. Por outro lado, né, se eu fiquei de entregar o carro e bebo, saio com o carro em alta velocidade e dá uma perda total, e eu não consigo entregar o carro no prazo, bom, e o carro deteriora, ou ainda, pior do que isso, perece, porque perecer é quando ele, né, desaparece, aí dá uma perda total no bem. E deteriorar é quando há uma avaria. Bom, se ele perece, ou seja, se ele não existe mais, desaparece, virou uma sucata lá que não vale mais nada, o que vai acontecer? Se eu tive culpa, além de devolver o dinheiro, eu vou ter que arcar com todas as perdas e danos. Então guardem isso, o que eu estou falando, né? Quando há culpa, há perdas e danos. Isso é muito importante no direito das obrigações. Agora tem um detalhe importante aqui, né? Que inclusive os romanos, né, ou um brocardo latino dizia genus nunquam perit, ou seja, se a coisa for incerta, né, não há como alegar deterioração e não há como alegar também perecimento. Por quê? Porque nesse caso o bem ainda não foi escolhido, não foi individualizado. E aplicaremos o artigo 246 do Código Civil, que diz que eu não posso alegar que o bem se perdeu, deteriorou ou pereceu, ainda que por caso fortuito ou força maior. Guarde isso, então, artigo 246 do Código Civil Brasileiro. Além disso, senhores, olha só, vamos aqui em pontos importantes. Nós temos ainda as obrigações de fazer. Nas obrigações de fazer, guarde, né, algo importante ali no 247 seguintes, né, que claro, a obrigação de fazer ela pode ser infungível. O que é infungível? Que ela não pode ser objeto de substituição. Ou ela pode ser fungível, que pode ser substituída. Então, nas obrigações de fazer infungível, somente aquela pessoa pode realizar, ou por sua habilidade ou porque assim está no contrato, né? Lembre, por exemplo, aqui um artista, um show, né? No show ninguém aceita que quem vai fazer seja outra pessoa diferente, né? Quem, por exemplo, compra um show e vai ali para o Rolling Stones, né? Quem no Rolling Stones, por exemplo, né? O que acontece? Que é o Mick Jagger, né? Não vai querer um outro ou um sósia, que é aquela pessoa. Então, quando a gente tem uma obrigação de fazer infungível, ou seja, que só aquela pessoa pode realizar, né? Se ela não vem porque ela está doente, por exemplo, claro, não há dever de indenizar. Porque é evidente, houve uma questão de força maior, uma coisa de caso fortuito. Agora, se a pessoa marca o show e não aparece, né, por quê? Ah, porque teve muita agenda, porque não quis vir e tal. Bom, aí responderá por perdas e danos, né? Então vejam, as obrigações de fazer elas podem ser infungíveis. Lembre, né? Show de determinados artistas, né? Show aqui, por exemplo, do Mick Jagger, do Paralamas. Então, são, na verdade, pessoas que são identificadas e se você comprou o show daquela pessoa, você quer aquela pessoa, você não quer outra. Aqui trazendo para a advocacia, né? Um cliente contrata aquele advogado criminalista, né, identificado para fazer o júri. Você não aceita outro, você quer aquele advogado criminalista. Esta obrigação de fazer é infungível, né? E aí nós vamos analisar. Se não foi feita a obrigação, se não foi cumprida a obrigação, por quê? Porque houve uma questão de saúde, bom, aí não há perdas e danos, porque foi sem culpa. Agora, se a pessoa não se organizou, tomou muito trabalho, não conseguiu fazer, bom, aí houve culpa, há perdas e danos, né? Outro ponto importante também aqui é falar da obrigação de fazer fungível, aquela que pode ser substituída. Lembre aqui, por exemplo, de atividades em que mais de uma pessoa pode fazer, ou várias pessoas podem fazer, e o código acaba então até facilitando e dizendo ali que, olha, se você contratou uma pessoa para fazer alguma coisa e ela não apareceu para fazer, você pode contratar outra, né, e aí cobrar desta primeira que não fez, né, o valor da tarefa, né, o valor decorrente da tarefa do valor da prestação de serviço. Né? Então, isto é uma obrigação de fazer fungível. Então vejam, nós temos, até agora vimos, obrigação de dar coisa certa e obrigação de dar coisa incerta. Na certa, ela é plenamente identificada e se diferencia de todos os demais. Né? Na incerta, vejam, aplicada somente pelo gênero e pela quantidade. Né? Na obrigação de fazer, nós temos as obrigações de fazer infungíveis, que são insubstituíveis.
execuíveis, ou seja, somente aquela pessoa determinada pode realizar. E temos ainda as obrigações de fazer fungíveis, em que mais de uma pessoa pode realizar. Temos também, senhores, as obrigações de não fazer. Lembre, nas obrigações de não fazer, né, alguém se compromete a não realizar determinada conduta, abster-se de determinada conduta. Esta é a obrigação de não fazer. Como é que se descumpre? Fazendo. Quem cumprir, quem fizer, né, descumpre a obrigação. Lembrando aqui um pouco para vocês assim sobre esses 3 pontos, então, obrigações de dar, fazer e não fazer, encerramos a parte de obrigações. Vamos agora falar um pouco sobre contratos, né? No âmbito dos contratos, senhores, lembraria para vocês, falaria para vocês aqui, e eu sempre aposto muito nisso, né? São as cláusulas especiais da compra e venda. Olha lá, então vamos lembrar aqui algumas coisas, né? Lembrando aqui, artigo 505, o que diz lá? Retrovenda, né? O que é a retrovenda? É aquela possibilidade que eu tenho de vender um imóvel, né? E aí vejam, a retrovenda ela se aplica especificadamente para imóveis, então eu vou vender um imóvel e evidente, o que acontece nesse caso? Ao vender esse imóvel eu coloco uma cláusula e essa cláusula diz que né, caso eu queira exercitar, eu posso no prazo de até 3 anos, né, recobrar o bem de quem eu vendi. Isso é uma cláusula de retrovenda, voltada a bens imóveis. Então, eu vendi, eu posso recobrar. Guarde esse ponto. Recobrar o que? Bem imóvel. Por qual valor? Pelo valor original devidamente atualizado, né? Mais as benfeitorias necessárias que foram feitas pelo adquirente e ainda, lembre também, as úteis e as voluptuárias que eu, na qualidade de vendedor, tenha autorizado que o comprador faça, né? Guarde também que a cláusula de retrovenda, ela não veda que este bem seja vendido. Guarde isso é muito importante. O que significa dizer? Se eu vendi e ao vender esse bem, coloquei uma cláusula de retrovenda, vamos imaginar que eu tenha vendido para o sujeito B e o B resolve vender, ele pode vender. Só que o que vai acontecer? Quem comprar o bem vai ficar sujeito a essa cláusula de retrovenda. Por quê? Porque, na verdade, ela está devidamente registrada. Agora sim, pontos importantes. Quando se fala em retrovenda, então se fala em bem imóvel, se fala em 3 anos, se fala também aqui na possibilidade de recobrar pelo mesmo preço, mais benfeitorias necessárias, mais benfeitorias úteis e voluptuárias, se forem autorizadas. Guarde isso que é muito importante. Então, a cláusula de retrovenda, ela se diferencia aqui, isso aqui pode ser objeto de questionamento, da preempção, prelação, né, ou conhecidamente preferência. Eu sempre brinco com meus alunos que nas provas eu nunca vi assim colocar preferência, né? O pessoal gosta de falar essa palavra difícil, preempção, ou ainda chamar de prelação, né? Por quê? Porque daí, claro, você vai reduzir. Mas você aqui que é da verbo está sabendo, né? Quando a gente fala em preempção, quando a gente fala em prelação, a gente está falando em preferência. E a preferência, claro, ela pode ser aplicada tanto a bens móveis quanto a bens imóveis, isso também é uma diferença importante, né? Então, bens móveis e bens imóveis. E nos bens imóveis o prazo máximo é 2 anos e nos bens móveis 180 dias. E ela é um pouquinho diferente da retrovenda. Por quê? Na retrovenda, eu que vendo, eu posso recobrar, eu posso até sujeitar a pessoa, né, a me devolver o bem, eu vou recobrar o bem. Inclusive, se ela não quiser, eu vou ajuizar uma ação, vou depositar o valor e vou buscar esse bem de volta. Agora, na preferência, na prelação, na preempção, vejam, há um detalhe importante. Eu que vendi, eu não posso exigir lá do comprador que ele me devolva o bem, eu não consigo isso. Apenas, caso ele venha a vender este bem, ele obrigatoriamente tem que me notificar e me dando uma proposta tanto por tanto, senhores. O que significa dizer isso? Não é o mesmo preço, como acontece na cláusula de retrovenda. Não, é tanto por tanto, ou seja, o mercado é que vai acabar estipulando, né, este valor que é o valor da preferência. E tanto por tanto significa o quê? Significa, tanto quando a gente fala aqui de valor, como também quando falamos aqui, né, de forma de pagamento, né? Isso é bem importante. Então temos a retrovenda, temos a preempção ou preferência. Ora, temos a venda com reserva de domínio, outra cláusula especial bem importante, né? A venda com reserva de domínio se aplica tão somente a bens
móveis. Então guarda isso, que isso é importante. Olha só, quando a gente fala de retrovenda, é bens para bens imóveis. Quando a gente fala de venda com reserva de domínio, aplicamos apenas aos bens móveis. Guarde isso. Isso é fundamental, isso é importantíssimo nessa linha de raciocínio, né? Então, vejam, e um ponto importante aqui na venda com reserva de domínio é o seguinte: quando você vende e você entrega o bem, você não transfere a propriedade. Diferentemente de todas as regras, né? Diferentemente de todas as regras gerais que se aplicam em caso de venda. Porque na venda de bem imóvel, quando é que você transfere a propriedade? No momento em que você entrega o bem, certo? Né? Agora, o que acontece, olha só, na retrovenda? Você entrega o bem, no entanto, não transfere a propriedade, porque a propriedade só vai acontecer, só vai haver a transferência se houver o pagamento total do preço. Detalhe, aqui, por esta particularidade, ou seja, eu vendo e reservo o domínio para mim, né, só quando eu receber todo o preço é que eu transferi o bem. Mas, né, se eu entreguei esse bem, ele é meu ainda, né, e acontecer um furto, né, acontecer um roubo, bom, o que acontece? Guarde isso. Uma exceção, a coisa perece para o comprador, né? A coisa perece para o comprador. Ou seja, nesse caso, se eu vender com reserva de domínio, o bem ainda é meu, mas se roubarem o bem, quem assume a responsabilidade é quem comprou, né? Senhores, então, nós buscamos aqui trazer para vocês pontos importantes, né? Nós começamos falando de emancipação, falamos de bens, falamos de domicílio, falamos aí de obrigações e finalizamos aqui falando da compra e venda, né? Desejo a vocês todo sucesso. Calma na hora da prova, leiam com calma, lembrem dos dispositivos legais, né? A prova que vocês vão realizar é uma prova muito voltada para a lei, para o dispositivo de lei, então procure lembrar das nossas aulas, né? Quando nós pegamos, por exemplo, cada dispositivo de lei, fomos, né, trabalhando, tratando ele com cuidado, analisando, é isso que vai cair na prova, né? Lembrem também das nossas questões. Quiserem dar uma olhadinha lá, leiam os nossos materiais, mas vejam as nossas questões. Deem uma revisadinha nas questões lá, que a gente trouxe bastante questões, né, aplicadas aí para CESP e tal, nesse caso. Gente, muito obrigado, sucesso, fiquem com Deus, e voltem aí, né? Não somente pensando assim, às vezes a gente, voltem aí, o professor quer que a gente volte para não passar. Não, não, venham aí para as nossas pós-graduações, venham fazer nossas atualizações, nossos aperfeiçoamentos, né? Vai ser bem interessante, né? Conte com a gente, volte e fiquem com Deus, até mais, valeu.